caros alunos! É um prazer estar com vocês. Eu sou a professora Karine e trabalharei a disciplina Atendimento Educacional Especializado em Deficiência Visual, Cegueira e Baixa Visão. Espero que por meio das nossas videoaulas, dos fóruns de discussões e demais atividades, vocês consigam ampliar seus conhecimentos e utilizá-los na prática com bastante propriedade. Vamos começar? Inicialmente, abordaremos sobre a mudança na nomenclatura da pessoa com deficiência. O conceito de deficiência visual é um conceito em constante evolução. No decorrer da história, várias terminologias foram utilizadas para nomear a pessoa com deficiência, termos que, se fossem utilizados nos dias de hoje, nos causaria total estranheza. Tais como pessoa defeituosa, retardado, inválido, aleijado, chega a doer aos nossos ouvidos, não é mesmo? Em um passado mais recente, também foram utilizados os termos pessoa excepcional, pessoa especial e, por último, portador de deficiência. Mas, através do Decreto Legislativo número 186, de 9 de julho de 2008, e do Decreto de Promulgação número 6.949, de 25 de agosto de 2009, o Brasil assinou a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, considerando inadequada a expressão portador de deficiência. Atualmente, a expressão mais adequada é pessoa com deficiência, não devendo mais a palavra portar ser utilizada, pois a pessoa, núcleo central da expressão, tem uma deficiência e não a porta ou carrega. Eu posso, por exemplo, portar uma bolsa e, ao mesmo tempo, deixar de portá-la. Já a pessoa com deficiência, não. Ela tem aquela deficiência e não pode deixar de tê-la assim que quiser. Para entendermos sobre deficiência visual, precisamos primeiro entender como acontece a formação da imagem visual, que depende de uma rede integrada de estrutura complexa da qual os olhos são apenas uma parte, envolvendo aspectos fisiológicos, função sensório-motora, perceptiva e psicológica. E para entender melhor como funciona essa rede integrada, veremos primeiro a estrutura e o funcionamento do globo ocular. A estrutura do globo ocular é dividida em 3 camadas. A parte mais externa é chamada de esclerótica. É a membrana opaca e resistente, o branco dos nossos olhos. É na esclerótica que nós encontramos a córnea, região transparente para possibilitar a passagem dos raios luminosos. Temos também a camada intermediária, chamada corióide. Ela é rica em vasos sanguíneos e é aí que nós encontramos a íris, o disco colorido dos olhos. E também podemos encontrar a pupila, que controla a entrada e a quantidade do estímulo luminoso. A pupila, ela pode se dilatar ou se contrair de acordo com o estímulo luminoso do ambiente. Ela se contrai à medida que o estímulo luminoso do ambiente é maior e se dilata à medida que o estímulo luminoso do ambiente é menor. E a última camada, que é a mais interna, é a retina, é onde encontramos os fotorreceptores. Temos lá os cones, que são responsáveis por captar do ambiente as cores, e os bastonetes, que são responsáveis por captar do ambiente a luz. Não podemos esquecer também 2 líquidos que fazem parte do globo ocular. O primeiro é o humor aquoso, localizado entre a córnea e o cristalino, e o humor vítreo, localizado entre o cristalino e a retina, e que também dá forma ao olho. Mas, professor, o que seria cristalino? Vamos entender agora sobre uma lente muito importante para a nossa visão, o cristalino. Ele é uma lente biconvexa responsável pelo foco e pela nitidez. Bem, essa lente importantíssima tem um foco variável. É isso que nos possibilita ver com nitidez objetos que estão próximos e, da mesma maneira, objetos que estão distantes. Vamos fazer um teste. Você pode fazer da mesma maneira com a caneta ou um lápis onde estiver agora. Por exemplo, eu tenho nas minhas mãos um passador de slide. E logo, lá no final do estúdio de gravação, eu tenho um interruptor. Se eu focar a minha visão no passador de slide, eu vou ver de maneira duplificada o interruptor que está logo lá no final. Se eu mudar o meu foco e focar a minha visão no interruptor, eu vou ver de maneira duplificada o passador de slides. Isso só é possível pelo fato do cristalino ter o foco variável. Interessante, não é mesmo? Vamos prosseguir? A capacidade de ver e de interpretar as imagens visuais depende fundamentalmente da função cerebral de receber, decodificar, selecionar, armazenar e associar imagens a outras experiências anteriores.
Veremos agora como acontece a formação da imagem. No slide que eu coloquei como exemplo para vocês, nós temos como imagem, como objeto, uma árvore. A imagem se forma de maneira invertida na retina. Para chegar na retina, a luz passa pela córnea, pelo humor aquoso, que é o líquido que está entre a córnea e o cristalino, pela lente, que é o cristalino que acabamos de estudar, e pelo humor vítreo, que é o líquido que está entre o cristalino e a retina. E, finalmente, a imagem chega à retina de ponta cabeça de forma invertida. É isso mesmo. A imagem real, ela é recebida até chegar na retina de maneira invertida. É aí que entram os cones e os bastonetes, que enviam essa imagem para o nervo óptico. O nervo óptico, por sua vez, envia essa mesma imagem para o cérebro que a desinverte. Por isso, não enxergamos tudo de cabeça para baixo, mas podemos dizer que a imagem real inicial é de ponta cabeça. Agora que já conseguimos ter uma noção de como funciona a formação da nossa visão, conceituaremos o que é cegueira e o que é baixa visão. Os graus de visão abrangem um amplo espectro de possibilidades, desde a cegueira total até a visão perfeita, também total. São dois extremos. A expressão deficiência visual se refere ao espectro que vai da cegueira até a visão subnormal. É importante salientar que em alguns materiais é utilizado o termo visão subnormal e em outros o termo baixa visão, mas ambos são a mesma coisa. Vamos aos conceitos? Baixa visão é a alteração da capacidade funcional da visão, decorrente de inúmeros fatores isolados ou associados, tais como baixa acuidade visual significativa, redução importante do campo visual, alterações corticais e ou de sensibilidade aos contrastes que interferem ou que limitam o desempenho visual do indivíduo. A perda da função visual pode se dar em nível severo, moderado ou leve, podendo ser influenciada também por fatores ambientais inadequados. Do ponto de vista educacional, pessoas com baixa visão são aquelas que apresentam desde condições de indicar projeção de luz até o grau em que a redução da acuidade visual interfere ou limita seu desempenho. Seu processo educativo se desenvolverá principalmente por meios visuais, ainda que com a utilização de recursos específicos. É importante destacarmos a necessidade do processo educativo da pessoa com baixa visão se desenvolver principalmente por meios visuais, já que, infelizmente, em muitos casos, a pessoa com baixa visão é tratada como cega, o que não pode acontecer. É de grande importância utilizar o máximo da sua visão residual, que é o que sobrou. Para isso, pode-se ter o auxílio dos recursos ópticos, que estudaremos na aula 2. Já a cegueira é a perda total da visão, até a ausência da projeção de luz. Do ponto de vista educacional, pessoas cegas são aquelas que apresentam desde a ausência total de visão até a perda da projeção de luz. O processo de aprendizagem se fará através dos sentidos remanescentes, tato, audição, olfato e paladar, utilizando também o sistema Braille como principal meio de comunicação de escrita. A cegueira ou perda total da visão pode ser congênita ou adquirida. Congênita quando ocorre desde o nascimento e adquirida em decorrência de causas orgânicas ou acidentais. Dentre as causas congênitas mais frequentes, se apresentam retinopatia da prematuridade, corioretinite, catarata congênita, glaucoma congênito, atrofia óptica por problema de parto, degenerações retinianas, deficiência visual cortical. Temos também as causas adquiridas por doenças como diabetes, descolamento de retina, glaucoma, catarata, degeneração sênio e traumas oculares. Agora abordaremos a respeito da incidência da deficiência visual no mundo e no Brasil. No mundo, existem aproximadamente 40 milhões de pessoas deficientes visuais, dos quais 75% são provenientes em regiões consideradas em desenvolvimento. Já aqui no Brasil, deve apresentar taxa de incidência de deficiência visual entre 1 a 1,5% da população, sendo de uma entre 3.000 crianças com cegueira e de uma entre 500 crianças com baixa visão. A proporção
da deficiência visual no Brasil seria de 20% de pessoas cegas e 80% de pessoas com baixa visão. Veremos agora alguns sinais indicadores que podem contribuir para a identificação precoce de alterações visuais. Alguns sintomas: tonturas, náuseas e dor de cabeça, sensibilidade excessiva à luz, que é a fotofobia, e a visão dupla e embaçada. Algumas condutas que podem ser identificadas nos alunos são apertar e esfregar os olhos, irritação, olhos avermelhados e ou lacrimejantes, pálpebras com as bordas avermelhadas ou inchadas, purgações e terçóis, estrabismo, nistagmo, que são os olhos em constante oscilação, piscar excessivamente, crosta presente na área de implante dos cílios, franzimento da testa ou piscar contínuo para fixar perto ou longe. Temos também como condutas do aluno: dificuldade para segmento de objeto, cautela excessiva ao andar, tropeço e queda frequentes, desatenção e falta de interesse, inquietação e irritabilidade, dificuldade para leitura e escrita, aproximação excessiva do objeto que está sendo visto, postura inadequada e fadiga ao esforço visual. O papel do professor é importantíssimo na observação dos sinais indicadores e, se necessário, deverá encaminhar o aluno para uma avaliação funcional. A avaliação funcional é realizada por uma equipe multifuncional. Nessa avaliação, considera-se a acuidade visual, o campo visual e o uso eficiente do potencial da visão. O primeiro passo a ser realizado após a identificação dos sinais indicadores é a triagem ocular. Essa pode ser realizada pelo professor ou por um oftalmologista. O desenvolvimento das funções visuais ocorre nos primeiros anos de vida. Graças a testes de acuidade visual recentemente desenvolvidos, hoje é possível fazer a avaliação funcional da visão de um recém-nascido, ainda no berçário. A partir do primeiro mês de vida, nós temos o método Taylor. A partir de 2 anos, os métodos Debush, LH e Lighthouse. E por último, e também o mais conhecido, para crianças maiores de 4 anos, é o teste de Snellen. Na nossa apostila, vocês encontrarão o passo a passo de como o professor ele deve realizar o teste de Snellen caso necessário. Então é isso, caros alunos. Agora veremos o resumo do que estudamos nessa aula 1. Mudança na nomenclatura, estruturas do globo ocular, formação da imagem, lembrando que recebemos essa imagem de maneira invertida e o cérebro ele é responsável por desinverter essa imagem. Definição de baixa visão e cegueira, causas mais frequentes da deficiência visual, alterações visuais e sinais indicadores e, por fim, a avaliação funcional da visão. É isso, eu espero que vocês tenham aprendido bastante e até a aula 2. Obrigada!